7º ano da Escola Novo Mundo Mágico. Quem vos fala é a professora Jeane, da matéria de Geografia. Iremos dar continuidade à nossa segunda unidade, com o seguinte tema: a industrialização brasileira, que é o nosso 5º capítulo. Durante todo o período colonial, a agricultura foi a base de nossa economia, principalmente porque nos mantinha atados aos interesses da metrópole, que impunha várias barreiras à nossa industrialização. Somente a partir do século XIX é que podemos falar em industrialização no Brasil. Até então, as atividades industriais se resumiam à instalação de algumas pequenas fábricas. No entanto, a partir da segunda metade do século XX, um rápido e intenso processo fez a indústria assumir o comando de economia. Como se deu a evolução da atividade industrial e sua importância na economia brasileira é o tema deste capítulo, que estudaremos agora neste momento. No Brasil, quase todos os produtos industrializados eram importados da Europa, principalmente da França, Inglaterra e Alemanha. O café propiciou as bases da industrialização. Durante o período colonial, de 1500 a 1822, a agricultura foi a base da economia brasileira. Era praticamente proibida a instalação de estabelecimentos comerciais e indústria na colônia, já que os produtos produzidos aqui concorreriam com os da metrópole portuguesa, o que, consequentemente, diminuiria seus lucros. Por isso, durante todo esse período, a base econômica do Brasil foi a exploração agrícola ou mineral, com o uso da mão de obra escrava voltada para a exploração, denominada de plantation. Durante a primeira metade do século XIX, quando nos tornamos um império, a produção e exploração de café se tornou a principal atividade econômica, responsável pelas mudanças sociais e econômicas em nosso país. O café também teve participação fundamental na substituição da mão de obra escrava pela assalariada. Em 1850, devido à pressão da Inglaterra, houve o fim do tráfico negreiro para o Brasil. Nessa época, a produção de café estava em alta e atraiu imigrantes europeus que, além de se tornarem alternativa aos escravos negros, se tornariam os primeiros trabalhadores da indústria que começava a nascer. Com o aumento da importância do café, a cidade de São Paulo, principal produtor brasileiro, tornou-se o centro econômico e financeiro do país e, por causa de seu processo de urbanização, desenvolveu-se várias atividades ligadas ao setor terciário, como comércios, escolas, hospitais, redes de água e esgoto, iluminação pública, transportes urbanos, bancos, além de indústrias. Aos poucos, os lucros obtidos com a exploração de café passaram a ser investidos na industrialização do país. A substituição do trabalho escravo pelo trabalho assalariado ocorreu no Brasil de forma gradativa. A partir de 1850, houve uma migração mais intensa de europeus para nosso país, para trabalharem nas fazendas de café de São Paulo. Porém, as indústrias eram poucas e se resumiam, no final do século XIX,
a indústrias de bens de consumo não duráveis, como fábrica de cerâmicas, tijolos, móveis, tecidos, roupas, ferramentas, materiais de construção, dentre outras. Isto é, indústria que não exigia grandes investimentos para serem instaladas. E para agravar a situação, as máquinas que essas indústrias utilizavam eram compradas dos países que haviam começado o processo de industrialização nos séculos 18 e 19 na Europa Ocidental. Portanto, chegávamos ao século XX exportando produtos agrícolas que são menos valorizados e importando máquinas e equipamentos industriais, geralmente mais caros. Na fase de expansão para o interior do estado de São Paulo, a atividade cafeeira começou a sentir o problema de escassez de mão de obra, tanto escravizada quanto livre. Para contornar a situação, muitos latifundiários do café incentivaram a imigração. As crises favoreceram o processo industrial. O começo do século XX foi bastante agitado. Surgiram algumas crises, como a Primeira Guerra Mundial em 1914 a 1918, que envolveu os países europeus e, portanto, dificultou as importações de produtos industrializados, fato que estimulou o surgimento de novas fábricas que produziam o que antes era importado, iniciando o processo conhecido como substituição de importações. Esse processo foi importante, não só pelo surgimento de novas indústrias, mas porque também estimulou o mercado interno. No ano de 1929, houve uma crise mundial que afetou a economia brasileira, ainda baseada na produção e exportação de café. Com essa crise, que se prolongou por toda a década de 1930, muitos latifundiários do café e banqueiros passaram, então, a investir na produção de mercadorias, tanto agrícolas como industriais, para vender no mercado interno, modificando e dinamizando nossa economia e completando nossa primeira revolução industrial, com mais de 100 anos de atraso em relação à Inglaterra, que havia começado no século XVIII, e aos outros países que já se encontravam na segunda revolução industrial, como Japão, Estados Unidos e Alemanha. Portanto, somos uma nação de industrialização tardia ou retardatária. Bem, alunos, damos por encerrada a nossa aula de hoje. Façam a atividade da página 62, 63. Vá para o aplicativo, lá também tem atividade para vocês. Não se esqueçam de estar fazendo as atividades também do livro complementar. Bons estudos para todos e até a próxima aula.